Pais de alunos estão indignados com o cancelamento das aulas na última sexta-feira à tarde pela Prefeitura de Guatapará. Segundo eles, o município decretou ponto facultativo de última hora, não avisou todos os estudantes e teria obrigado professores e funcionários das escolas a participarem de ato político. Nas redes sociais está clara a indignação dos moradores de Guatapará com a Prefeitura. Uma das mensagens que circulam na internet diz o seguinte, abre aspas, prefeito e filho cancelam aulas e obrigam professores a participarem de evento político. É um verdadeiro crime contra as crianças da cidade. Alunos da zona rural estudam no período da tarde. Todos ficaram sem aula, fecha aspas. E nós recebemos no WhatsApp do Jornal da Clube a conversa da diretora de uma das escolas municipais que informava os professores sobre o cancelamento de última hora na sexta-feira passada. Dizia assim, abre aspas, no período da tarde foi decretado ponto facultativo, portanto, não haverá aula. Porém, todos os funcionários deverão ir prestigiar a entrega das chaves das casinhas, fecha aspas. E com isso se esqueceram de avisar todos os estudantes. O Murilo estava prontinho para ir ao ponto de ônibus e a mãe só ficou sabendo que não ia ter aula porque a creche que fica a enteada dela em período integral avisou para ir buscar a criança mais cedo. É um absurdo, né? Porque você está com a criança pronta já, poucos minutos para levar para o ponto, para ir na escola, para a criança estudar e aí te ligam falando, ó, você tem que vir buscar sua filha porque agora à tarde teve um problema e você vai ter que vir buscar. Não, tudo bem, eu paro o que eu estou fazendo para buscar meus filhos na escola. Só que assim, como é um problema deles, eu acho o negócio das casinhas, tem que pegar a chave, eles tinham que ter antecipado para a gente poder, né, saber como que se ia fazer para pegar a criança e quem não tem com quem deixar. Pior foi para as crianças que moram aqui no Horto Guarani. Elas ficaram esperando o ônibus da prefeitura cerca de 2 horas, sem saber que não ia ter aula. Ninguém do município avisou os alunos. Aí a gente ficou esperando. Aí nós começamos a ligar. Aí minha amiga veio aqui me avisar. Passou de carro avisando todo mundo, porque senão a gente ia ficar esperando até 2 horas. Esperando até o ônibus passar. Eu perguntei para minha vizinha, para Simone, o que tinha acontecido. Eu vim aqui na casa dela, ela falou que era por causa das casinhas. E isso não tem nada a ver, né, com a escola. E sei lá, a gente não tem nada a ver com isso. Eu liguei para a monitora do ônibus, ela falou assim, não vai ter aula, que deram ponto facultativo para todo mundo, porque teve a entrega das casinhas, precisou tirar as professoras da escola para ajudar, que teve festa, sabe, teve a entrega. O que aconteceu foi isso, não avisaram antes, deram ponto facultativo, sem avisar. Algumas crianças andam 1 quilômetro para chegar na estrada de acesso ao ônibus porque moram à beira do rio. E muitas sem almoço, deixam para comer na escola. Imagine ficar um tempão esperando com fome e debaixo de sol. Achei ruim demais, né? Porque nós ficou muito tempo lá no ponto. Se a menina não tivesse vindo falar para nós ia ficar até tarde lá esperando. Os professores tinham até ido na escola dar aula. Para de manhã teve aula, para a gente não, de tarde. Eu estou indignada porque eles foram entregar as casinhas no dia de aula, sendo que eles podiam ter feito isso em final de semana. Eles estão tirando o direito das crianças de estudar, né? Usar os professores que podia estar dando aula para fazer entrega de casinha. É muito errado, não poderia ter feito isso, entendeu? É o que eu falei, atrapalha o desempenho da criança. Atrapalha o desempenho das crianças, tem muitas crianças que vamos dizer, é lenta, né? Os alunos também reclamam da situação do ônibus que faz o transporte. Às vezes, eles perdem aula e são prejudicados. O assento não para, não tem segurança e o banco sem mentira, é muito sujo mesmo. Isso porque toda vez na época de eleição diz que as coisas vão mudar aqui dentro, vão colocar condução melhor para as crianças e para a escola e não coloca. Todo ano é a caqueira do ônibus que vem todo quebrado, todo sujo. Não é só porque a gente mora no sítio que o ônibus tem que vir de qualquer jeito para as crianças aqui. Chega às 6h30, você fica no ponto com o coração apertado, porque com medo do ônibus ou quebrar ou acontecer algum acidente, porque você pode fumegar o ônibus só se eles trocar. O teto do ônibus caiu em cima das crianças esses dias. O ano que vem eles estão aqui, abraço o pobre, beijo o pobre, eu gosto do pobre. É assim, passou a eleição, fia, acabou. Gislene Lopes, de Guatapará, para o Jornal da Clube.
Com relação ao ponto facultativo de meio expediente, no último dia 16 de agosto, a Prefeitura de Guatapará esclareceu que os ônibus que transportam estudantes do ensino fundamental sofreram possível adulteração de combustível, fato que o município está averiguando, inclusive com a elaboração de um boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia Local. E por isso resolveu suspender o transporte escolar no período vespertino para a segurança dos alunos. Quanto ao ato político no mesmo dia, acrescentou, abre aspas, aproveitando que 97 famílias foram agraciadas no sorteio de uma unidade habitacional no conjunto Adélia Jardim, com a entrega das chaves na sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. E dentro deste universo de 97 famílias, encontram-se vários servidores e pais de alunos. O município, então, por uma questão de isonomia, achou por bem conceder o ponto facultativo de meio expediente a todos, com exceção dos serviços essenciais que não sofreram solução de continuidade. Fecha aspas. Agora, ao vivo, sobre essa polêmica de Guatapará, o André Costa tem mais informações. André? Pulse, bota polêmica nisso, né? Se confirmar essa denúncia de que possivelmente os servidores foram liberados para acompanhar a entrega de casas populares é realmente um absurdo. Wilson Rogério Estevão já está aqui ao meu lado. Estevão, a resposta que ouvimos agora da Prefeitura de Guatapará sobre o ponto facultativo de última hora na sexta-feira esclarece o fato dos alunos terem ficado sem aula no período da tarde. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pulse. Não, é uma sequência de erros que foram feitos. Primeiro erro, dizer que dispensaram funcionários por uma questão de isonomia, porque alguns outros seriam beneficiados. Ora, se dispensa toda uma população dos funcionários públicos porque alguém vai receber uma das casas, isso é um absurdo. Esses funcionários dispensados no ponto facultativo estão recebendo. Então, aquele que, por acaso, tivesse sido beneficiado com a entrega das chaves, que saísse, recebesse as chaves da sua casa e depois pagasse esse horário. Ele está recebendo do dinheiro público. Segundo, dizer que os ônibus sofreram uma adulteração de combustível levanta um outro problema muito mais grave, problema idêntico ao que aconteceu nas escolas aqui de Ribeirão Preto, onde precisa necessariamente da intervenção do Ministério Público, porque significa que esses ônibus não estão sendo vigiados, está expondo essas crianças a risco, esses ônibus podem ser sabotados, porque se adulteram o combustível, podem sabotar o ônibus, sistema de freio ou outros, e pode causar um acidente muito grave com essas crianças. É necessário que o Ministério Público haja prontamente, verifique as condições desses ônibus e que tire essas crianças dessa exposição ao risco. A população desabafa nas redes sociais dizendo que as aulas foram canceladas por conta, então, desse evento político e que é até um crime contra as crianças que ficaram, então, nesse dia sem estudar. Como podemos classificar esse caso, Estevão? É um absurdo e, inclusive, fere a Constituição Federal, porque a criança, é direito da criança ter o estudo. A partir do momento que a Prefeitura cancela, sem avisar, deixando crianças na porteira de fazendas, na porteira de sítios, esperando por 2 horas, quer dizer, é muita falta falta do mínimo que poderia exigir de um executivo, né? É falta de zelo, é falta de consideração, é falta de respeito, né? Então, assim, fazer esse tipo de coisa com crianças ainda mais é lamentável. Existe alguma justificativa qualquer que possa amenizar a gravidade do que foi cometido lá na cidade de Guatapará? Não existe justificativa. Você vê que eles tentam justificar. Se foi um ato político, está errado. Se foi um ato para fazer os servidores irem a uma inauguração com o senhor prefeito, está errado. Quando eles tentam justificar, dizendo que é porque os ônibus estavam adulterados, está mais errado ainda, porque significa que os ônibus não têm vigilância sobre eles e está expondo as crianças a risco. Então, qualquer justificativa que se dê aí, só vai piorar a coisa. Os estudantes e os pais também reclamam da situação precária dos ônibus, inclusive da falta de segurança. Qual o dever do município em relação ao transporte público escolar de qualidade? Vale destacar, né, doutor? Tem que ser dado transporte de qualidade, transporte com segurança, principalmente em se tratando de crianças. Criança é o bem mais caro da nossa sociedade. Então, assim, a Prefeitura teria que zelar por isso e ela confessa que os ônibus dela não estão sendo vigiados, não estão sendo fiscalizados. Porque a partir do momento que ela diz que foi constatada uma adulteração no combustível dos ônibus, ela confessa isso. Então, a Prefeitura está pecando. É necessário, repito, que o Ministério Público intervenha energicamente nesse caso. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, com as últimas informações. É com você. Até já, André.